Sabe, por trás de todo smartphone, computador ou carro elétrico, tem uma batalha silenciosa acontecendo a todo momento. Uma luta contra um inimigo invisível que ameaça desligar todo o nosso mundo digital. Hoje, a gente vai entender a engenharia crucial que mantém tudo funcionando, a gestão térmica. E para começar, já lanço uma pergunta. O que é que mais ameaça os componentes que movem as nossas vidas, hein? Pensa aí um segundinho. Pois é, a resposta é o calor. Esse subproduto que é, assim, inevitável da eletricidade é a principal causa de falhas, de perda de performance e de vida útil mais curta em praticamente qualquer aparelho eletrônico que existe. E não estamos falando de um calorzinho qualquer, não. Olha só esse componente, um MOSFET. É minúsculo, mas quando está funcionando, o núcleo dele pode atingir temperaturas altíssimas numa fração de segundo. O desafio é gigantesco. Como é que se tira tanto calor de um espaço tão, mas tão pequeno? Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Por que exatamente o calor é tão destrutivo para os semicondutores? O problema é que o calor ataca em várias frentes. Ele não só piora o desempenho porque altera as propriedades elétricas do silício, mas também acelera o envelhecimento dos materiais. Isso leva a uma confiabilidade menor e, no pior cenário, a uma falha catastrófica, sabe? Um curto-circuito lá dentro que destrói o componente para sempre. Agora, como é que os engenheiros lidam com esse problemão? Eles usam um modelo mental que é, olha, surpreendentemente simples e elegante. É aqui que o negócio fica interessante de verdade. A ideia principal é esta aqui. O fluxo de calor através dos materiais se comporta de um jeito muito, mas muito parecido com o fluxo de eletricidade num circuito. Essa analogia é a chave para entender tudo. Vamos analisar essa analogia ponto a ponto. A diferença de temperatura, que é o que empurra o calor, é como a tensão. A potência dissipada, que é o calor em si fluindo, é como se fosse a corrente elétrica. E, o mais importante de tudo, a oposição de um material a esse fluxo de calor é a chamada resistência térmica, que é o análogo da resistência elétrica. Então, o ponto central é este. A resistência térmica, ou Rθ, diz pra gente quantos graus a temperatura de um objeto vai subir para cada watts de calor que a gente tenta passar por ele. Um bom condutor de calor, tipo um dissipador de alumínio, tem um Rθ baixo. Já um isolante, como o ar, por exemplo, tem um Rθ bem alto. E olha que legal, isso nos dá uma fórmula super poderosa, uma espécie de lei de Ohm para o calor. A diferença de temperatura é igual à potência multiplicada pela resistência térmica. É exatamente como na eletricidade, onde tensão é igual a corrente vezes resistência, né? Com essa fórmula simples, os engenheiros conseguem prever as temperaturas com uma precisão incrível. Agora, vamos aplicar isso na prática. O calor que é gerado lá na junção, bem no coração do chip, precisa de um caminho para escapar para o ar. Só que esse caminho não é livre, não. É tipo uma corrida de obstáculos. Cada etapa dessa jornada tem sua própria resistência. Primeiro, a resistência do próprio chip. É a dificuldade para o calor sair da junção, que é a parte minúscula do silício que faz o trabalho, gera o calor e chegar até a casca, o encapsulamento do componente. Depois vem a resistência da interface, aquele espacinho onde a gente usa a pasta térmica para ajudar. E, por fim, a resistência do dissipador para o ar. A resistência total é só somar tudo, como se fossem resistores em série no circuito. Então vamos lá, vamos sair da teoria e ir para a prática. Ver como isso tudo é usado para projetar um sistema que seja seguro de verdade. Essa é a pergunta fundamental, a que não quer calar em qualquer projeto de eletrônica de potência. E a matemática que a gente viu vai nos dar essa resposta. Olha só os dados de um exemplo do mundo real. A gente tem a potência que o componente está dissipando em forma de calor, a temperatura do ar em volta e as 3 resistências térmicas daquele caminho que a gente acabou de discutir. Mas de onde vêm esses 15 watts? Bom, eles são a energia perdida, é inevitável, acontece toda vez que o transistor liga, desliga e conduz corrente. É, digamos, o preço que se paga pela imperfeição do mundo real. O primeiro passo é bem simples. A gente soma as resistências em série para achar a resistência térmica total do sistema, desde a junção do chip até o ar. Nesse caso, deu 4,0 graus Celsius por watt. Agora a gente usa a nossa lei de Ohm para o calor. A temperatura final da junção vai ser a temperatura do ambiente mais o aumento de temperatura que o calor provoca. Ou seja, os 40 graus mais os 15 watts de potência multiplicados pela nossa resistência total de 4,0. E o resultado final é
100 graus Celsius. Essa vai ser a temperatura bem no núcleo do nosso chip. 100 graus parece bem quente, né? A pergunta crítica é: o projeto funciona ou ele vai falhar? E a resposta é sim, funciona. Para a maioria dos semicondutores de silício, o limite máximo de operação segura fica ali por volta de 150 a 175 graus. Como a gente está em 100, temos uma boa margem de segurança. O projeto térmico foi um sucesso. Mas olha, a temperatura não é a única limitação, não. Para garantir a segurança total, os fabricantes fornecem um mapa completo com todos os limites de operação. Esse mapa se chama Área de Operação Segura, ou SOA, do inglês. É basicamente um gráfico que mostra todas as combinações de tensão e corrente que um componente aguenta sem se autodestruir. Operar fora dessa área é pedir para ter uma falha na hora. A SOA é definida por 4 limites principais. Tem o limite de corrente, para proteger uns fiozinhos internos minúsculos, um limite de tensão, que é a barreira do próprio silício, o limite de potência, que é definido exatamente pela gestão térmica que a gente calculou, e tem um limite mais sutil, chamado de segunda ruptura, que evita uma condição bem perigosa onde o calor se concentra todo num pontinho, criando uma fuga térmica que destrói o componente de dentro para fora. E isso nos leva de volta ao começo. Na próxima vez que um aparelho parecer quente, vale a pena lembrar. E isso não é um sinal de falha. Muitas vezes é o som da vitória. É a prova de que toda uma engenharia complexa está vencendo sua batalha silenciosa contra a física, mantendo os componentes vitais seguros e funcionando.